E aí, gente, tudo bom? A gente vai falar um pouquinho sobre esse senhorzinho aqui em cima, aqui, ó, com um sorriso muito simpático. Esse é o famoso Jean Piaget. Então, galerinha, vamos agora porque é ele e a família dele. Temos o pai de Jean Piaget. Ele era um professor universitário de literatura medieval, Arthur Piaget. E a esposa dele, a mãe do Piagetzinho, como a gente pode ver aí na foto, a Rebecca Jackson. E as irmãs mais novas dele. Temos agora aqui o Piaget na flor da idade, junto com a esposa dele, a Valentine Châtenay. E aqui a gente tem as criazinhas do Piaget, né, gente? Que é a Jacqueline Piaget, o molequinho dele que é o Laurent Piaget e a outra menina dele que é a Lucienne Piaget. Bom, onde ele nasceu e onde ele já morou. Jean William Fritz Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896, na cidade de Neuchâtel, na Suíça. Essa cidadezinha é muito pitoresca aqui, ó. E ele veio a falecer em 1980. E ele já morou em Paris, em Zurique e, por último, mas não menos importante, em Genebra. Quando se fala em Piaget, não tem como deixar de lado o impacto que ele causou na psicologia e também na pedagogia. Ele foi o pai da psicologia evolutiva. Sua formação começa na sua cidade natal, onde ele cursou biologia, doutorado de biologia. Ele começou a psicologia em Zurique, onde ele foi um psicólogo experimental. Aí, a partir da França, ele começa a ter mais um contato com psicologia infantil, na Universidade da França, em Sorbonne. E, por último, em Genebra, que é quando ele começa a estudar mesmo meticulosamente o comportamento infantil, que é praticamente isso uma das maiores contribuições dele. O Jeanzinho viveu na época da Primeira Guerra Mundial e também viveu na época da Segunda Guerra Mundial também. Durante a Primeira Guerra, Piaget era apenas um estudante, que terminou seus estudos e foi para a França, no período entre guerras. Na França, Piaget teve acesso a muitos pesquisadores da área de humanas, da área de biológicas, e ele foi aprofundando seus estudos. Porém, quando voltou para a Suíça, foi deflagrada a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, o nazismo perseguiu muitos pesquisadores de muitas áreas diferentes. Pesquisadores que eram conhecidos do Piaget, ele auxiliou, escondeu, deu dinheiro, passou mensagens. O Piaget prestou um grande serviço para a humanidade. Quando se trata de educação, Piaget é tema recorrente em concursos ou provas. Porém, suas teorias não foram feitas com fins didáticos. Elas só calharam de dar certo, de responder questões que a educação, a psicologia e a sociologia necessitam. Essas novas teorias feitas por Piaget possibilitaram novos caminhos de pesquisas. Por toda a sua vida, Piaget pesquisou sobre interações. Quando mais jovem e trabalhava apenas como biólogo, ele estudava a interação entre um molusco que vivia em sua região com o meio que estava. Na década de 20, Piaget começou a se interessar pela interação entre o objeto e o sujeito. O que essa interação tem a ver com a construção de conhecimento, principalmente na infância? A epistemologia genética foi o estudo de Piaget, onde ele trata de mapear todo o desenvolvimento de como se constrói o conhecimento de um indivíduo, desde sua infância até ingressar à fase adulta. O estágio sensório-motor, que ocorre de 0 a 2 anos de idade, é quando a criança começa a explorar no mundo por meio de seus 5 sentidos. O segundo estágio, denominado pré-operatório, ocorrido dos 2 aos 7 anos. A criança começa a raciocinar intuitivamente, por meio de estímulos recebidos do mundo exterior. Essa é a fase em que a criança começa a nomear as coisas do mundo. Esse terceiro estágio, denominado de operatório concreto, a criança já tem a capacidade de se relacionar com o mundo por meio da linguagem e também tem um raciocínio lógico já desenvolvido. Logo, assim, ele é dotado da capacidade de solucionar problemas nesse estágio. No quarto estágio, chamado operatório formal, que vai dos 11 anos até o final da vida do ser, a criança já tem seu raciocínio totalmente formado, podendo assim realizar tanto a conclusão de problemas, como também refletir
projetar suas ações para o futuro. O desenvolvimento da criança não se dá de maneira mecânica, nem de maneira fixa. Com 7 anos, não vira uma chave na cabeça da criança e ela começa a pensar de maneira diferente. Isso se desenvolve, isso acontece de maneira gradual. A criança pode sofrer estímulos externos positivos e negativos. Estímulos positivos avançarão a passagem de etapas. Estímulos negativos retardarão esta passagem. Piaget é uma grande personalidade, um dos maiores pensadores do século XX. Ele gera muita contradição. Muitas pessoas leem Piaget, muitas pessoas duvidam das suas teorias, muitas pessoas concordam com suas teorias. Temos artigos científicos comprovando, artigos científicos refutando. Temos debate. Um tema muito importante é a interdisciplinaridade, que para ele é a integração recíproca entre diversas ciências. Algumas das ciências que foram interligadas com seu novo mecanismo, chamado de epistemologia genética, foram a sociologia, a biologia, a psicologia e a pedagogia. Piaget é um dos maiores nomes do construtivismo. Ninguém nasce com conhecimento nato. As pessoas não são receptores e transmissores de conhecimento. O conhecimento não sai de alguém e vai para outra pessoa do mesmo estado, do mesmo jeito. Não é transmitido perfeitamente. O conhecimento acontece através da interação e do construtivismo. Você constrói o conhecimento. Este conhecimento será construído na pessoa que sofre essa interação. O construtivismo chegou no Brasil apenas na redemocratização, após a ditadura militar. A partir de 1985, as ideias construtivistas de Jean Piaget começaram a chegar no Brasil com mais força. Os prêmios que o Jean ganhou, né? Ele ganhou vários prêmios de universidades e corporações, mas tem dois mais importantes. Tem o primeiro, que é o Prêmio Erasmus. Esse prêmio é dado pela Praemium Erasmianum Foundation, na Europa. Esse prêmio ele é dado por causa de contribuições à cultura europeia, à sociedade e às ciências sociais. Aqui a gente tem o emblema do Erasmus. E o segundo prêmio, que é o Balzan Prize for Social Science. O Piaget ganhou esse prêmio por causa de todo o seu estudo sobre epistemologia. Aqui tem ele recebendo o prêmio.